E se eu lhe dissesse que inveja atrai demônio? Muitos crentes ficam preocupados com boneca do demônio, Coca-Cola do demônio, mas aquilo que de fato é obra do demônio, aquilo que de fato pode atrair Satanás para perturbar a nossa vida, muitos crentes não se preocupam. E a gente parece que tem no meio evangélico dois segmentos. Aqueles que veem demônio em tudo e aqueles que ignoram a atuação do diabo, ignorando a fala de Paulo, em que ele disse que nós não damos brecha para Satanás, não, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Mas neste vídeo você vai saber por que de fato a inveja é uma desgraça, e a gente tem um exemplo claro disso na Bíblia, de como uma pessoa invejosa, como que isso fez com que Satanás atormentasse essa pessoa. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. O que atrai demônio? E se eu dissesse que é inveja? Quando eu leio a história de Saul, o negócio é assustador. Qual é o contexto? Davi estava ganhando espaço no reino de Saul. O povo estava começando a enaltecer Davi muito mais do que Saul. Fizeram até uma musiquinha em que atribuíam a Davi 10 milhares de homens mortos no combate e a Saul apenas milhares. Diz o texto bíblico que nessa hora uma chavinha ali mudou em Saul. Então Saul se indignou muito, pois destas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia à mão uma lança. Veja o cronograma, a cronologia aqui da desgraça. Primeiro ele inveja. O que? Estão atribuindo a Davi muito mais do que a mim? Aí o texto diz assim, ó. Logo em seguida, a partir desse momento que ele invejou, ele não via Davi com bons olhos. E a partir daí, diz o texto, no dia seguinte, um demônio foi lá atormentar Saul. Que coisa terrível, que coisa terrível. Ele teve uma crise de raiva, gente. Imagina um negócio desse. No Salmo 73... o salmista diz que ele invejou a prosperidade dos ímpios. E aí no versículo 21 ele diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Por conta da inveja, o coração dele estava amargo. O seu interior foi afetado. Nelson Rodrigues disse o seguinte: há coisas que o sujeito não confessa ao padre, ao psicanalista e nem ao médium depois de morto. Uma delas certamente é a inveja. Eu acabei de dizer que Saul estava sendo atormentado, e isso tinha muito a ver com a sua inveja, mas sabe uma coisa interessante? É que a maioria das pessoas, elas não confessam a inveja. Elas nem reconhecem que estão tendo que lutar contra a inveja. Por quê? Porque confessar inveja é confessar que o outro é superior. Você cobiçou algo que o outro é ou tem, que você não é ou não tem. Confessar inveja é confessar algo que lhe falta. Por isso, os homens preferem confessar assassinato do que confessar inveja, porque confessar inveja é assumir que a outra pessoa é melhor do que a mim. E isso a gente não aceita. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo, os judeus, eles liam a Bíblia com um véu. Eles não entendiam. Agora, a obra do Espírito Santo é justamente trazer entendimento, convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ora, se a obra do Espírito Santo é convencer, é tirar o véu, a obra de Satanás é justamente cegar, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E o contexto aqui, obviamente, tem a ver com salvação. Cegou o entendimento deles para que eles não pudessem perceber e ver a salvação. É interessante, Satanás cega a inveja também. A pessoa, ela pode ser ótima, mas se você a inveja, você passa a não ver essa pessoa mais com bons olhos. Vamos supor, a mulher pode ser linda, mas aí a moça invejosa fala: mas também isso, e começa ela dá um jeito de achar um defeito ali. Não importa o que a pessoa faça, o invejoso vai achar defeito. Vamos imaginar que fosse possível que alguém fosse perfeito. O invejoso ia achar uma falha. A Bíblia diz que os invejosos acharam defeito naquele que não tinha defeito. Eles acharam falhas naquele que não tinha falhas. Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles entregaram Jesus para ser morto por conta de inveja. Então, a inveja, ela te cega. Ela te cega para a realidade, ela faz com que você comece a ver as pessoas com maus olhos. Pode ser seu parente, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que até que você gosta da sua família, mas se você a inveja, a partir daquele momento,
Você começa a querer apenas atribuir defeitos a ela e isso vai te distanciando da pessoa. É por isso que a Bíblia diz, a inveja é podridão dos ossos. É por isso que a Bíblia diz que a inveja levou ao primeiro assassinato e ao assassinato de Jesus. E não apenas isso. A inveja é causa de assassinato de reputações. Por que as pessoas são tão cruéis com as outras? Excessivamente críticas. Principalmente, por exemplo, com alguém muito rico ou de sucesso. Porque elas consideram que por essas pessoas serem assim, elas são melhores do que elas. Então, o que nem sempre é verdade, mas para elas é. Para elas, aquele fulano lá, ele tem um sucesso, então ele é melhor do que eu. Com isso, elas não conseguem existir com essa ideia de que existe alguém melhor que ela. Então, ela diminui os outros. Porque fazendo assim, ela acredita que é o jeito para que ela cresça. Eu diminuo os outros através de muitas críticas, para que assim eu pareça maior. A inveja é causa de brigas, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Gente deprimida, oprimida por demônios, amargurada, infeliz, desanimada, tudo isso por conta de inveja. E eu não creio que você ou eu, que nós possamos vencer isso por nós mesmos. Alegre-se com os que se alegram, diz a Bíblia. Ora, pense assim, esse mandamento, alegre-se com os que se alegram. Seu filho queria passar na faculdade X, mas ele não passou, mas o vizinho conseguiu. É difícil, hein? O seu filho tentou entrar, mas não deu, e o outro ali conseguiu. É difícil. O ser humano é naturalmente invejoso porque ele é naturalmente egoísta. Eu não acredito que nós podemos vencer a inveja por nós mesmos. Nós precisamos de um milagre, que Jesus intervenha. Nós precisamos de confissão de pecado. Nós precisamos fazer o que a Ciro-Fenícia fez. Lembra da Ciro-Fenícia? Ela estava com a filha dela possessa. A mulher Ciro-Fenícia se aproximou de Jesus e diz o texto bíblico que Jesus disse assim, eu não posso atender você. Eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aí a mulher Ciro-Fenícia, o que ela fez? Senhor, bem disseste, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela se humilhou totalmente. Ela não invejou dizendo, mas que é isso? Não somos todos iguais? Por que os judeus vão receber mais do que nós? Não, não. Ela se humilhou completamente. E aí, Deus, diz o texto bíblico, Deus na pessoa de Jesus, Jesus disse assim, grande fé, grande é essa fé. É impressionante como que a fé, inúmeras vezes na Escritura, ela é sinônimo de humildade, de quebrantamento. É isso que eu e você precisamos. Confessar que muitas vezes nós permitimos que a inveja domine nossos corações. O que a gente precisa é confessar os nossos pecados e orar como Davi, ver se não há em mim, Senhor, ver se há em mim algum caminho mau. Será que às vezes o desânimo, será que a nossa separação de alguns relacionamentos, será que alguns amigos a gente vai se afastando deles, será que isso não possa ter a ver com inveja? E que essas coisas permitem que Satanás faça o que fizeram com Saul, esteja aí nos oprimindo, atrapalhando a nossa vida? Eu e você precisamos lidar com essas coisas. Muitas e muitas pessoas estão aí sempre muito preocupadas apenas com o demônio nos bonecos e por aí vai, em coisas materiais. Mas aqui está de fato onde realmente Satanás atua na vida de inúmeros cristãos, por meio de nossos pecados. É óbvio, no final das contas, Satanás é apenas o agente de Deus. Deus é que é soberano sobre todas as coisas. Mas a Bíblia fala assim de Paulo. Paulo fala que ele estava indo para pregar na cidade em que os irmãos estavam, e ele disse assim, mas Satanás nos barrou o caminho. Eu sei, Deus é soberano, e inclusive sobre Satanás, mas a Bíblia também diz que Satanás, ali na sua esfera de ação, debaixo da soberania de Deus, ele atrapalhou o caminho de um apóstolo. E Paulo disse isso também, olha, se perdoais alguma coisa, eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A gente até tem dúvida sobre o que Paulo quis dizer com vantagem. Olha, não importa o que seja, é uma coisa muito ruim. E aqui, pelo menos no caso de Saul estava com inveja, Saul, ao invés de seguir o seu caminho, ficou com raiva, com inveja de Davi, e por isso diz o texto, num dia ele tem inveja, no outro, um demônio veio atormentá-lo e ele teve crise até de raiva. Arrependa-se, busque a Jesus, peça que Jesus entre na sua vida, transforme você, para que você não precise andar com inveja. A inveja tem movido os homens. E muitas pessoas até conquistam muitas coisas através da inveja. Mas aí comer o pão da inveja não é uma coisa boa, não. Não é uma coisa legal. O que a gente precisa de fato é comer o pão da gratidão, de estarmos satisfeitos em Cristo Jesus, aquele que nos deu tudo que a gente tem e aquilo que a gente não tem, a gente deve se lembrar de uma coisa. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço.